É. Pronto. Recording is on. Ah, então tá bom. Não estava conseguindo, porque eu estava colocando para gravar e eu não conseguia falar e coisar ao mesmo tempo. Então tá bom. Bom, é, que bom, né? Estarmos todas aqui e hoje com essa convidada super especial, que não é uma convidada desconhecida da gente, né? Que está Nem um aqui no pouco. nosso grupo, nem um pouco, e super participante, super participativa, quer dizer, né? É, e aceitou nosso convite, Vivi. Então vamos lá, vamos saber mais de você. Você é campineira, Vivi? Você nasceu em Campinas? Sim, nasci em Campinas. Maternidade de Nossa, Campinas. olha, é tão difícil alguém achar um campineiro mesmo, porque a maioria das pessoas, elas vêm para Campinas por algum motivo, né? Sim, Mas que legal. Aham, aham. E aí, você tem mais irmãos? eu tenho um irmão que é 1 ano e 2 meses mais velho que eu. Só. Minha mãe, Nossa, quando. Minha mãe. dois bebezinhos, hein? Minha mãe ainda estava amamentando ele. Naquele período que os médicos antigamente falavam: ah, enquanto você está amamentando, não engravida. Isso mesmo. Engravidou, né? Mas ela esperou É. 6 anos para engravidar. Então, ela fez de tudo para engravidar e quando engravidou, já veio os dois de uma vez. Ah, que legal! Ela chegou a fazer algum tratamento, então? Não, não fez nada. Uhum, uhum. Ah, que legal, que bom, Vivi. E que região de Campinas vocês moravam? Jardim Aurélia. É ali perto do Nimarte. Aham, A gente morou aham. lá muito. Até eu casar com o Carlinhos, Olha, eu morei lá. aham, uhum. Ah, que legal. Mas, Vivi, até onde eu sei, o Armando é o segundo marido da sua mãe, é isso, não é? Isso. Então, Você, seu pai é meu falecido? pai é falecido. Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai faleceu. Ah, ai, que triste. Minha mãe tinha 31 anos quando ela perdeu. Nossa, É, aham, que novinha. mas graças a Ele Deus, ficou doente, é isso? ele teve câncer. Hum, Começou com um câncer de pele e aí depois ele teve o câncer deu metástase no cérebro, uhum, no cérebro. E aí foi super hum, rápido. Ele teve a gente estava na praia, ele teve um AVC lá. Minha mãe não sabia hum, dirigir, minha mãe não sabia nada. Foi Deus, assim, sabe? Agora que a gente entende, né, como que Deus age, uhum, que a gente sabe que foi Deus. Então, uhum. foi um sufoco. Minha mãe ficou 6 meses cuidando dele na cadeira de rodas e carregando ele. Meu pai Olha, tinha 1,90 m. Minha mãe carregava ele no colo. É só Deus. nossa, É. é. Uhum. E a minha mãe, ela não sabia E com dirigir. duas crianças pequenas, né? Então, duas crianças pequenas, a minha mãe não sabia dirigir, meu pai não deixava ela trabalhar. Então, assim, Uhum, foi Deus purinho que cuidou da gente. E dela, né? aham. Mas tinha os outros parentes, né? A família dela, a irmã, a mãe, que ajudaram. O meu pai, ele não deixava muito minha mãe ter contato com a família. Então, Ah, até minha avó, assim, depois que ele ficou doente, que ele deixou minha mãe, minha avó ajudar a cuidar da gente, porque ela tinha que cuidar dele, né? aham, Mas depois que ele faleceu, aí os meus tios, a minha mãe eram 3 homens e ela de mulher. E uhum, depois que o meu pai faleceu, aí os meus tios sim ajudaram ela
A minha avó veio morar com a gente, né? Então, teve todo esse Uhum, suporte. uhum. E você se lembra do seu pai? Você tem, assim, imagens, memórias dele? Sim, eu me lembro dele. Eu me lembro pouco, né? Porque a gente não teve uma história muito longa, Hum, mas eu me lembro, sim. Assim, bem uhum. a, a imagem dele. Apesar que tem fotos, então isso ajuda um pouco, né? Uhum. A gente a se Ajuda. lembrar. Mas tem alguns Uhum. momentos que eu consigo, sim, me lembrar dele. Ah, que legal. E aí a sua mãe ficou cuidando de vocês dois Sim. A minha mãe, bastante tempo, até ela se casar novamente? Como foi? a minha mãe ela foi uma guerreira, porque, como eu falei, Amém. ela não podia trabalhar, porque meu pai não permitia dela trabalhar, e ela não sabia dirigir, se viu ali com nós, com duas crianças pequenas, mas a gente nunca passou necessidade, graças a Deus. Amém. A minha mãe, ela trabalhava em dois empregos. Ela trabalhava, acordava de madrugada para ir para um primeiro emprego, depois ia para outro emprego. Graças a Deus, a minha avó ficava com a gente. Mas ela Aham. não tirou a gente de escola particular. Ela fez as tripas do Olha, bem. coração para que a Uhum. gente continuasse tendo o mesmo patamar, assim, né? Ela não queria que a gente sofresse com nenhum impacto. Ela demorou Uhum. para receber a pensão, porque essas coisas são demoradas, né? É, Mas o Senhor supriu tudo, tudo. amém. Amém. Gente, eu posso ver desde criança mesmo como o Senhor Uhum. cuidou da gente, sabe? É muito lindo. Mas o Senhor, ele tem, na palavra fala, né? Ele tem um cuidado especial com as viúvas e com os órfãos, né? É, E aí você vê a graça preveniente, né, do Senhor, é, que mesmo que vocês ainda não eram cristãos, o Senhor já cuidava, né? Graças a Deus, né? é. Até assim, para minha mãe, eles eram cristãos, mas eram católicos, né? Então, Uhum, assim, uhum. eu tive todo uma infância, a minha avó me ensinava a rezar, Ah, uhum. ela me dava assim aqueles livrinhos de evangelho, sabe? Uns livretinhos pequenininho que vinha cor de cinza. Eu até tenho um, mas tá lá em É, cima. aqueles, eu tenho também, o pessoal Gideões, são os É, Gideões internacionais que entregam, é isso. isso mesmo. E aí eu usava eles, minha avó me ensinava a rezar em cima daquelas das orações lá. Eu sabia o Salmo 91. Depois que eu conheci o Senhor, né? Agora, depois da minha Uhum. conversão, eu sabia o Salmo 91 de tanto que eu lia e ela fazia Olha, eu orar memorizar. todo dia eu Uhum. tinha que rezar essa oração. Então eu acabei decorando e eu era católica. Olha que legal. É, Uhum. Que bênção, Vivi. é. Que bênção. Bom, e aí vocês foram crescendo, crescendo, Sim, e depois sua mãe conheceu o Armando, é isso? minha mãe teve ainda um relacionamento entre o meu pai e o Armando, um Ah, sim. relacionamento abusivo. Uhum. Porque, queira ou não queira, assim, quando a mulher fica carente, né? Ainda mais nessa Uhum. idade dela, e aí ela teve um relacionamento, sim. A gente tinha em torno de uns 10 anos, mais ou menos. Uns 10 anos, é. O Armando, ela começou a namorar ele, a gente tinha uns 15 anos. Então, esse Uhum. relacionamento de 10 anos foi muito sofrido. Porque o que aconteceu? Ela, ele acabou indo até para um sanatório. Então,
Ele acabou. Eu não entendi. A ele, sua voz falhou para mim. ele acabou indo para um sanatório no final. Então, assim, Uau! foi muito, foi um tempo muito difícil que ela. Puxa. E a gente teve até que se mudar da casa porque ele queria matar minha mãe. Então, nós nos Aham. mudamos, fugidos, ficamos um tempo, acho que uns 3 anos, num apartamento, um cubículo, porque ele queria matar ela. Então, a gente tinha que viver escondido. Minha mãe também. Uhum. E aí, até que ela Uhum. descobriu que ele tinha sido internado num sanatório, né? Aí ela, mas foi muito difícil essa época para mim. Eu ficava com tanto medo porque ele Nossa, chegava de madrugada em casa e ele quebrava portão, quebrava porta, de madrugada, quebrava vidro para pegar minha mãe. E foi muito entendi. traumático. Foi um tempo muito traumático. Uhum. Mas Nossa, então, é tipo assim, ele invadia a casa, né? isso, se ela Meu não Deus. fosse, se ela não fosse com ele para onde ele queria que ela fosse, ele ia ameaçar, ia com arma, porque ele não queria que ela largasse, foi porque ela quis, né, terminar, porque Largar dele. ele era meio Uhum. louco mesmo, então ela não queria mais. E ela estava vendo que isso estava prejudicando a gente, né? Então ela quis Uhum. largar, mas foi esse auê aí. Mas o Senhor também cuidou. Uhum. O Senhor também cuidou de tudo, Amém. graças a Deus. Amém. Até que ela veio Amém. conhecer o Armando, já trabalhando na Uhum. Unicamp. Ela conheceu o Armando, a gente tinha uns 15 anos. Foi quando, graças a Deus, a gente começou a poder já voltar para casa, porque também tinha o Armando, ele, ele é ele cuida da minha mãe assim, e tá com ela até hoje, né? São quase Uhum. 40 anos. E, Nossa, que bênção. e ele cuida da Uhum. minha mãe com unhas e dentes, sabe? Graças a Deus Uhum. pela vida dele. Graças a Deus. E a sua mãe foi trabalhar na Unicamp, é isso? Ela trabalhou 2 anos sem ganhar nada lá, porque era estágio, mas ela estava vendo futuramente, né? Porque ela precisava uma coisa mais estável para cuidar da gente. Então ela ficou 2 anos Sim, sim. trabalhando sem receber Uhum. e por isso que eu falei que ela tinha 2 trabalhos. E aí ela Ah, entendi. trabalhava em outro lugar. Mas aí depois, graças a Deus, deu tudo Ela foi efetivada. foi. E aí Ah, que legal, só a que graça bênção. do Senhor mesmo que glória a Deus, né? Ah. Agora a gente entende. Mas você sabe que só abrindo um parênteses rápido, eu fiz isso também, viu? De trabalhar de graça. É porque eu queria trabalhar no Adolfo Lutz e não tinha vaga, mas eu queria, né? Então eu fiquei lá meio que estagiando. Mas Foi, enfim, isso é uma conversa para outro dia. Mas aí vocês já foram crescendo, ficando mocinhos, sim. e aí você já foi para o colegial. Aí a gente estudou na mesma escola desde criança. Era uma escola que chamava Centro Cultural São José. Agora é Júlio Chevalier. Júlio Chevalier agora. É Tá. ali na Já ouvi falar. Vila Industrial. Uhum, Mudou, mas na minha época era Capelinha, vulgo Capelinha, né? E a uhum. gente amava lá. E teve uma fase difícil que minha mãe falou: filha, eu acho que a mãe vai ter que tirar vocês, porque eu não aumentou, Não está conseguindo pagar. aumentou o Uhum. valor e eu não vou. Ih, mas aí eu e o meu irmão, a gente chorava, a gente chorava, a gente chorava. E aí mais uma vez o Senhor mexeu Cuidou. os pauzinhos e cuidou e a gente não precisou sair. Mas a gente não Uhum. entendia, né? Hoje a gente entende, meu Deus, devia ter saído mesmo, né? Mas naquela época a gente não entendia, mas graças a Deus o Senhor cuidou. É. E, Uhum. mas assim, a minha infância, fora isso,
Eu tive uma infância boa, porque minha mãe, ela ama muito. Minha mãe, ela é uma pessoa que transmite muito amor, sabe? Então ela cuidou muito de mim, do meu irmão, e só da gente não ter ido para lugares mexido com droga, mexido com É. nada Uhum. disso, nossa, não tem nem, né, o que dizer. E a gente era pessoa, a gente assim era do bem. Uhum. Eu sempre quis bem todo mundo. Eu sempre tive esse meu jeito assim, porque eu puxei dela. Ela é assim, né? E meu irmão é igualzinho. A gente abraça todo mundo, a gente quer bem todo mundo. E a gente, Amém, amém. então a gente teve um Uhum. espelho da minha mãe. A gente teve esse espelho dela, Uhum. graças a Deus. E a sua avó continuava morando com vocês todo esse tempo? Sim, minha avó morou depois para a vida inteira. Até que minha mãe Hum. cuidou dela no final, assim, que ela, É. depois que Uhum. precisou, minha mãe que cuidou dela, né? Mas ela morou até um tempo com Uhum. a gente. Uhum. Ai, que bênção. Né? Bom, e aí? Aí depois vocês ficaram moços, foram para a faculdade, foram trabalhar. Aí, não, eu casei antes de ir para a faculdade. Ah, tá. A gente era sócio do Guarani, né? E, e aí a gente tinha, assim, a gente era católico, não praticante, assim, eu até ia na igreja, tal, mas eu não conhecia o Senhor. Eu sabia Uhum. que existia um Deus, né? Sabia porque minha avó ensinava, mas ela também não conhecia esse Deus que eu conheço Uhum. hoje, que eu Uhum. conheço hoje, né? Uhum. Então, é, a gente então era católico não praticante, então tudo podia, né? Carnaval, por Uhum. exemplo, carnaval, Eu ia falar, eu ia falar agora. E o carnaval? eu era desesperada por carnaval. Desesperada. Ai. Eu ficava a madrugada toda assistindo todas as escolas de samba. Na época do Guarani, eu ia nas 5 noites, os 2 matinês, mas assim, tipo, já beijava todo mundo. Ah, sim. Então, assim, eu era assim, né? E tudo bem, porque pra gente era tudo bem, entendeu? Uhum. A minha mãe até falava, filha, oh meu Deus do céu, toma cuidado, hein? Não vai fazer nada mais que isso, só beijar. Então, tipo assim, né? Então, a gente aprontava, mas era só beijo. Assim, eu nunca tentava. Não era tanto, né? Não era para tanto. Mas. Hum. E assim, Mas aí você conheceu o seu marido lá? aí eu Num desses bailes de conheci. carnaval? Não, ele era jogador do Guarani. Ele era, Uau! ele era jogador do Guarani, eu tinha 17 anos quando eu conheci Uhum. ele. E, e a gente namorou 1 ano e 6 meses só. Aí eu casei para poder ir embora com ele. Ai, Ah, as cacas, né? ah, tá, porque viajava, ele foi vendido, essas coisas É, aí? foi. Ele, na verdade, Uhum. quando a gente se conheceu, ele tinha machucado. E aí. Não, ele não tinha machucado ainda. Eu conheci, ele estava jogando tudo, a gente namorou um tempo, aí ele se machucou e ficou seis Uhum. meses afastado, porque aquela época era ligamento cruzado, e aí ficava muito Uhum. tempo afastado, das 6 meses sem poder jogar. Uhum. Se voltou, ele pediu o passe dele. E Uhum. aí o presidente do clube deu o passe dele, depois de muita insistência, né? E aí ele foi, porque ele tinha uma proposta para ir para Goiás. E aí foi nessa época que daí a gente já tinha 1 ano e 6 meses, a gente casou, para eu poder ir embora com ele, porque minha mãe não deixava eu ir embora se eu não tivesse casado. E Mas
Mas aí você já tinha quase 19 anos, é isso? Com 19 anos. Uhum, Com 19 tá. anos, morei em Goiás, morei em Belém, morei em como que chama aquela Rio cidade? Grande do Norte? Não, interior de São Paulo. Ai, São José do Rio Preto. Uhum, Só que depois eu uhum. comecei a cansar dessa vida. Eu comecei a cansar dessa vida, sabe? Porque assim, jogador é temporada, né? Cada 6 meses tinha que estar em algum lugar. E aí falei para ele, ah, vai você, eu vou ficar aqui com a minha mãe, você vai, daí a pouco você vai voltar mesmo, e eu vou estar por aqui. Porque, Ah, claro. eu já estava cansada. E aí ele começou a se boicotar. Ele não queria mais ficar em time nenhum. Ele chegou até a ir para Uhum, Portugal, mas voltou com 10 dias porque não podia levar a esposa. Então, e uhum, aí começou a dar tudo errado para ele, porque ele se boicotava, ele não queria trabalhar, ele não queria outra coisa, ele só queria jogar bola. E uhum. aí começou a fase ruim, tipo, não tinha dinheiro para nada. Eu tinha ganhado uma herança da minha avó, a gente comprou um apartamento, mas tinha parcelas, a gente perdeu o apartamento porque não tinha como pagar. Uhum. E assim, nós ficamos 9 anos juntos, casados, Era isso que eu ia perguntar. 9 anos. E Uhum. aí a gente se separou, porque eu não queria mais viver desse jeito, sabe? E aí a gente se separou, e Uhum. pra gente era tudo certo separar, né? Era tudo normal. É, então. Uhum. E E aí, ele concordou numa boa? não, ele entrou em depressão, ele queria se matar, e... Hum. mas eu estava numa situação tipo assim, pode se matar, quero nem saber, pelo amor de Deus, não aguento mais enrosco na minha vida. Jesus, sai, credo, sai e se mata. Era assim que eu pensava. Ai, meu Deus. Era assim. Uhum. E aí, só que nessa fase, aí eu já tava. Eu já não. A gente não tem. Eu não tinha temor ao Senhor, porque eu nem conhecia o Senhor, entendeu? Eu sabia Sim, que sim. Deus cuidava de tudo. Eu sempre tive fé. Eu sempre falava assim, seja o que Uhum. Deus quiser, mas eu não sabia que a gente tinha que obedecer, entendeu? Uhum. É difícil até explicar, só quem já passou que entende. Mas você continuava indo na igreja católica de vez em quando ou nem ia mais? Não, não ia, não ia. Uhum. Uhum. E a sua mãe não tentou fazer você desistir da separação? A minha mãe, ela via, né, o que eu passava com ele. Uhum. Uhum. Era só Uhum. rolo, ele começou muita mentira. E Uhum. aí a minha mãe falou: filha, minha mãe queria muito bem ele, sabe? Mesmo assim, Uhum. ela continuou ajudando ele depois. Minha mãe emprestava muito dinheiro para ele sumia com o dinheiro. Uhum. E aí Entendi. ele ficou, inclusive, devendo um monte de coisa para ela, depois que a gente se separou ainda. Depois que eu fiquei sabendo. Uhum. Mas aí eu comecei a fazer faculdade, né? Eu entrei nisso primeiro, porque você Uhum. falou que você fez faculdade depois se casou. Não, eu casei, É, é. fui fazer faculdade, Aí depois que você separou é que você foi fazer faculdade. isso, com 28 Uhum. anos. Eu comecei a Uhum. fazer faculdade. 3 meses já, aí o Carlinhos já entrou na minha vida. Ah, lá na faculdade? É, Ah, o Carlinhos, conhe- co- conheceu ele lá. ele trabalhava na faculdade. E aí Ah, ele começou a me ah, mandar e-mails anônimos. ah, Porque ele falava, eu não sei quem você era, eu não podia já chegar falando, porque eu era funcionário lá e você era aluna, e depois ia dar ruim para mim, né? Então eu primeiro precisava te conhecer, saber da sua índole, saber como você era,
para poder me apresentar. Uhum. Então, ele ficou mandando e-mail uns 3 meses. Ele ficou mandando e-mail anônimo. É, Olha só. Mas você já trabalhava, né, Vivi? Você trabalhava já. de dia, estudava à noite? Eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava na Telefônica. Sabe que tinha aqueles Ah, 102, 103, 10, uhum, uhum, sei lá, uhum. nem lembro mais direito. Eu trabalhava. Não, quando eu estava largando do João, que é o meu primeiro marido, eu estava trabalhando nesse. Nossa, peraí, que faz tanto tempo, gente. Não, eu acho que eu já estava no. Ah, não, Eu mas acho que eu já estava no banco. Acho que eu já estava no banco. Acho que eu uhum, já era bancária nessa época. uhum, É, eu já era bancária, sim. uhum, Lá em Valinhos eu trabalhava. uhum. E estudava aqui em Campinas, né? Estudava em Campinas, no São José. Eu fiz faculdade lá. Ah, tá. Carlinhos trabalhava lá, Né? junto com os padres, né? Junto com Ele os que quase foi padres. padre. Ele fez 5 anos de seminário para ser padre. Mas É, então. não foi eu que tirei ele. Desencaminhou ele. Não, não, não. Bom, mas e aí? Aí, finalmente, ele se revelou? Aí ele se revelou, disse quem era, e aí eu falo para ele, perto dele até, contando. Aí sabe quando faz aquele foi. Não Quando eu era descobri, bem não era bem, eu estava no auge de sair, balada e ficar com os gatinhos. Eu gostava de loiro, de olho azul. Nossa, E mas aí teve um e-mail que ele perguntou assim: qual que é o seu tipo de homem? Eu falei Brad Pitt. Aí até hoje ele fala, oh, gente! até hoje ele fala tudo a ver, mas eu confiava no meu taco, ele falou. Aham. Ele pôs uma peruca loira e lente de contato azul. Mas aí ele foi Ai, me ai. conquistando, ele foi me conquistando É. aos pouquinho. Eu tentei fugir dele muito tempo, Uhum. mas aí Ah, ele foi me conquistando e no fim, amém. no fim estamos juntos aí 21 anos. Olha só. Quanto tempo vocês namoraram? Olha, é que a gente foi morar junto, né? Então Ah, tá. a gente foi morar junto. A gente casou em 2011. Casamento mesmo foi em Uhum, 2011. uhum, uhum. Mas começamos a Mas namorar por que vocês se... É. em Oh, desculpa, 2003. pode falar. 2003 nós começamos a namorar. Uhum. E por que vocês decidiram se casar? Se já estavam morando junto, não tinha o senhor? Então, porque nós tivemos é, vários, como que eu posso dizer, várias brigas, várias coisinhas assim que Hum, rolos que a gente acabou que vamos casar de vez e pronto, vamos pôr uma pedra nisso, né? Porque a gente sentiu uhum, que o casamento fazia diferença, a gente só tá junto ou não, entendeu? A gente queria fazer uhum. direitinho, mas Ah, que bom. não teve nenhum padre que quis casar a gente, porque Hum, os dois já eram, foi. né? Os dois já eram casados e separados. Então, Ah, tá. então a gente só Uhum, casou mesmo, fez festa, tudo, e o juiz de paz que foi na nossa festa e que fez o uhum, casamento. uhum. Tá certo. Mas, Vivi, e aí? Como que foi a conversão de vocês? Quem E se converteu primeiro? eu, Quem levou quem para a igreja? eu. Bom, Hum, aí depois que a gente casou, a gente tinha um casamento feliz, né?
bem feliz. Só que quando a gente mudou aqui para Paulínia, a gente abriu a imobiliária. O primo dele, né, tinha uma imobiliária, convidou a gente para ser sócio. A gente entrou, né, Uhum. sócio na imobiliária e ficamos um bom tempo, acho que até 2015 mais ou menos, estava tudo bem. Até que a gente, sabe, começa muito mundo, andar com muitas pessoas erradas e Uhum. Uhum. a gente se afastou completamente de tudo que era de Deus, tudo. E aí eu comecei a malhar, Uhum. eu tava numa fase assim bem gordinha, e aí eu Uhum. comecei a malhar pesado e comecei a ficar bonita, gostosa, né? Que nem o Bombadona. povo do mundo fala. É. E eu comecei a idolatrar o meu corpo. Uhum. Eu comecei a excluir ele de tudo. Eu não queria mais saber dele. Eu, O eu, do Carlinhos? eu só queria saber de mim. Ele pouco me Ah, entendi. importava. Era assim, eu estava totalmente bitolada a Uhum. a academia, malhação. Eu era daquelas que levava lanche nos aniversários, levava frango com batata Uhum. doce, para ter uma ideia, né? Uhum. E só pensava em corpo, em casca, Uhum. né? Em casca. Uhum. E E nessa fase vocês já tinham se mudado para Paulínia ou continuavam em Campinas? não, essa época a gente já estava aqui, já a gente mudou para cá Uhum. no ano que a gente casou, 2011. Uhum. Uhum. E aí, é, e aí quando a gente começa muito a brincar com o pecado, aí começa um pecado atrás do outro, né? Aí Uhum. Uhum. eu me vi traindo ele, caí em adultério, Uhum. e ele descobriu. Foi quando Uhum. tudo começou. E, e aí ele queria se separar de mim. E eu estava numa situação tipo, que não tinha nada a perder, entendeu? Mas eu não era feliz. Eu era só aquelas pessoas que tiravam selfie, casca bonita por fora, mas por dentro eu não tinha nada, Uhum. absolutamente nada. Eu não queria nem viver, não tinha nem prazer em viver mais. Não queria, sabe assim? Eu já tinha perdido o encanto da vida porque eu só estava em busca de algo sempre. Sempre para mim tinha que estar buscando alguma coisa e eu Uhum. nunca me satisfazia. A gente conhece bem essa Uhum. história, né? Aqui a gente escuta isso, Com nada, né? né? A gente escuta. Então, assim, tudo eu busco. Por exemplo, eu quero tal coisa, aí eu conseguia. Era super tudo muito fácil para mim. Então eu conseguia Uhum. aquilo, mas aquilo já não me supria mais. Aí eu queria outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Não tinha fim, né? Uhum. Até que aconteceu isso tudo, né? Ele descobriu, ele fazia tipo Big Brother. Ele conseguiu acionar todos os meus celulares, tudo que eu fazia, ele Uhum. tinha acesso e eu não Uhum. sabia. E ele aí acabou descobrindo É, e ele deve ter desconfiado de alguma coisa, é, né? Por isso que ele. É. sim, com certeza, porque eu já não queria Uhum. mais saber de nada e eu não queria mais saber dele. Na verdade, eu queria me separar dele. Uhum. Eu queria me separar dele. Uhum. E aí comecei a fazer. Nós ficamos num tempo mais ou menos de uns 8 meses, numa situação onde a gente tentou ficar junto. A gente tentou, Uhum. mas aí não fazia sentido. Mas a gente estava Uhum. junto porque era só para inglês ver, né?
Era só para a família, que todo uhum, mundo achava que a gente estava ótimo. Mas uhum, aqui dentro de casa era um inferno. A gente colocava o pé para dentro, era um inferno, porque ele não confiava mais em mim. uhum, uhum, E ao uhum, mesmo tempo eu não amava mais ele. Então uhum. não tinha por que a gente estar junto, né? Então a gente decidiu se separar. A gente resolveu se separar, marcou até data para se separar. Foi quando o Senhor me atraiu, olha só, um Hum. amigo meu, que nada a ver, nem era crente, nem nada, ele postou um negócio no Instagram. Eu não sei se vocês conhecem, sobre a tangerina, que fala Pai, começa o começo. Não sei se vocês já ouviram falar esse poema. Não, Eu, nunca então, vi a história da ó, é tangerina. pequenininho, eu imprimi para ler para vocês. Ó. Tá. Ele postou e eu li. Ó, quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo? O que eu queria é Hum, que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos, pois sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca e a partir daquele momento, aquele primeiro rasgo, eu continuava. Meu pai morreu há muito tempo e eu não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, pelo menos, para começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje as minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques, pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes. O entretanto, sempre tão difícil com doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante das decisões. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformavam-se em abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo meu pai quando eu lhe pedia: Pai, começa o começo, era o que me dava a certeza de que conseguia chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. E aí, esse é o poema que ele colocou. Pode não ser nada agora, mas para mim foi assim um boom, tipo um destravar, um abrir de olhos, porque falava assim que o nosso Pai Celestial que está sempre para nos ajudar com o seu amor e que é a garantia das nossas vitórias. Então, depois que eu li isso É, aqui, esse foi o final do. Ele pôs essa observação no final, é isso? no Do Pai final, Celestial? isso Ai, tinha. que legal. Ai, que E bênção. nisso, o que, que aconteceu? Eu comecei, foi como se fosse uma sementinha de esperança no meu coração. Eu comecei a falar com Deus. Eu começava a falar para Ele toda hora, era toda hora, porque assim, a minha vida era chorar. Então, toda hora eu falava: Pai, começa o começo para mim. E falava: Pai, começa o começo, Pai, por favor. E ia falando, ia falando, ia falando. E aí, o Senhor ele começou a me dar um desejo de começar a ler a Bíblia. E, Olha só. e eu comecei a ler a Bíblia, mesmo sem entender nada. Eu não entendia nada que eu lia, mas eu pegava, eu tinha uma funcionária que era crente, e aí eu escutava ela falando que quando ela queria ouvir Deus falando com ela abria a Bíblia. E aí Deus falava com ela. Então eu falei: eu vou fazer isso, né? Porque eu tô com vontade de ouvir Deus falar comigo, para saber o que eu faço, né? E aí eu abria, não entendia, mas continuava abrindo, continuava abrindo. E todas as vezes que a gente brigava,
o meu coração parecia que ia sair pela boca, assim, de tanto desespero, porque eram brigas muito feias, muito feias. E aí eu comecei a pedir para Deus. Quando eu ficava nesse sentimento, assim, muito acelerada, que eu parecia que eu ia morrer, eu falava assim: Deus, se o Senhor existe, faz acalmar o meu coração, porque parece que eu vou morrer. E na hora acalmava. Era impressionante. Glória a Na Deus. hora eu sentia paz, né? E aí chegou num dia que eu falei, eu tô abreviando, tá, gente? Porque já tá. Aí chegou um dia que eu falei para Deus, falei para o Carlinhos descobriu que eu estava indo. Não, eu estava indo numa psicóloga, só que eu mentia para a psicóloga, porque eu queria Ah, ouvir o que eu queria ouvir. E aí ele descobriu isso. E aí ele falou: você realmente está mais doente do que eu imaginava. Eu não vou largar de você, ele falou. Eu vou ficar do seu lado. Mas eu não queria ficar do lado dele. Porque eu não queria, eu não sabia o que eu queria da minha vida. E aí eu falei assim: tá bom, mas eu queria te pedir uma coisa. Aí ele falou: o quê? Eu quero ir na igreja. Aí ele falou assim: hã? Você quer ir na igreja? Porque eu era ainda que deu em endemoniada. você? Hoje eu sei que assim, eu era endemoniada, eu tinha pombagira. Hoje eu sei, né? Mas assim, e aí ele falou: você quer ir na igreja? Eu falei: eu quero. Só que era aquele negócio, eu não queria ir na igreja católica. Aí eu falei para ele assim: só que eu não queria ir na igreja católica. Aí, com todos os, né, cuidado. Não, mas você quer ir aonde? Eu falei: eu quero ir numa igreja onde eu vou encontrar esse Deus que as meninas do serviço falam que existe. Eu falei para ele. Aí ele falou: tá bom, aonde você quiser eu vou com você. E aí eu perguntei para a Fran, essa minha funcionária, falei: eu queria ir numa igreja, Fran. Ela ficou toda sorridente na hora, né? Falei: só que eu queria ir numa igreja aonde eu vou entrar e sair, ninguém vai me ver, onde eu posso usar as minhas roupas, porque era tudo vulgar, né? Onde eu posso usar as minhas roupas e eu posso ser quem eu quiser ser. Ela falou assim: sabendo, né, que, que o que poderia acontecer. Ela falou: tudo bem. Então tá, então você vai lá na Nazareno Central, ela falou para mim, que lá você vai conseguir o que você quer, entrar e sair sem ninguém te ver, e você vai conseguir usar a roupa que você quer. E aí eu fui, falei pro Carlinhos, nós fomos num domingo à noite, era o pastor Aguiar que estava ministrando. Que delícia. Setembro de 2018. Era ele que estava ministrando, nós gostamos muito. E aí na segunda-feira eu voltei para o trabalho e a Fran falou: e aí, gostou? Eu falei: gostei. Gostei bastante. Ela falou: então agora eu vou te fazer um pedido. Posso fazer? Pode. Você vai voltar amanhã no culto da fé. Ela falou para mim. E eu gostaria muito que você fosse no culto da fé. Eu falei: tá bom, eu vou. E aí, falei com o Carlinho, a gente ia se separar na quarta-feira. Tava tudo programado para a gente se separar na quarta-feira. E na terça-feira ela falou: vai nesse culto. Passei o dia inteirinho conversando com Deus do meu jeito, né? Porque eu não sabia quem era, eu não sabia a diferença de Deus, Jesus, Espírito Santo, não sabia. E então eu conversava do meu jeito, conversava, chorava, falava: Senhor, fala comigo, por favor, eu vou no culto hoje, fala comigo, por favor, me tira se o senhor não quer que eu separe do meu marido, então o senhor me fala, faz alguma coisa, não sei. Bom, fomos pro culto. Do início ao fim, o Senhor falou comigo. Glória a Deus. Desde os louvores, eu já estava chorando. Só que, assim, foi a primeira vez que o pastor Flávio voltou. Ele estava lá na comunidade Esperança. Foi quando ele voltou para Nazareno Central. E foi ele que ministrou. Ele estava ministrando, e ele parece que ele tirou assim, ó, um anexo. Ele fez um anexo do que ele estava falando, falou comigo
e voltou a ministrar. Uau! Nesse momento, eu comecei a chorar, porque Deus falou para mim assim: saia da onde você está e eu vou restaurar tudo. E assim, eu ia para academia, né? Desesperadamente, eu era aquela rata de academia. E lá eu tinha muitos amigos que me levavam a pecar, que me levavam para o buraco. Era lá. Eu sabia, e o Carlinhos já queria que eu saísse de lá, mas nada me fazia sair de lá. E eu peguei e quando Deus falou isso, eu senti que era para mim. Você entendeu? Você entendeu que era academia? Eu senti que a palavra É. era para mim e que era academia. E eu comecei a chorar e o Carlinho olhava só para mim de olho assim, de lado, porque ele falou: se eu mexer, se eu falar um A, que ela vai brigar comigo, porque eu era daquelas que estava endemoniada, né? Quando o pastor Flávio fez o apelo, eu fui lá. Toda, Uau, que toda, delícia. toda ranhenta. Caí no chão lá e entreguei a minha vida para o Senhor. Glória a A Deus. partir desse momento, eu nunca mais saí dos pés do Senhor. Amém. Sabe a história da adúltera que o Senhor Jesus, que queria ser apedrejada, que foi pegada em adultério, o Senhor Jesus virou para ela e falou assim: vá e não peques mais. E não peque. Sou eu. Sou eu, porque Glória a Deus. o Senhor me encontrou naquele dia e nunca mais saí dos pés dele. Eu não consigo, eu sou totalmente, completamente dependente do Senhor. E se eu tenho assim no meu interior que se eu sair dos pés dele, eu não suporto. Porque assim, o mundo é mau, sabe? Nós somos falhos, Muito, nós somos muito. pecadores e a gente não consegue na força do nosso braço. E então, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu fiz um pacto com Ele de agradá-lo para o resto da minha vida. E é nesse lugar que eu vivo. É nesse lugar que eu vivo e que eu quero viver. Porque assim, Amém. não existe outro lugar, gente. Não existe outro lugar que a gente é suprida, que a gente é satisfeita. Não tem outro lugar. É só no Senhor Jesus. Amém. Ele supriu todo o anseio que eu tinha. Todo o vazio que existia dentro de mim, ele completou. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida plena no Senhor Jesus. Eu não sinto, gente, eu não sinto falta de nada mais. Nada. Glória a Deus. Mas é aos pés dele. Todos os dias da minha vida eu renovo a minha aliança com ele. Amém. A minha dependência com ele. É aos pés dele todos os dias da minha vida. Eu entrego as minhas primícias para o Senhor. Então, assim, a minha história é longa, aconteceu muitas coisas depois, sabe? Não, mas assim, só fala assim, então mais 5 minutinhos vai, só para você contar para as meninas qual foi a reação do Carlinhos à sua conversão. É lógico que, assim, tudo que a gente faz tem consequências, né, gente? Tudo. Não é porque o Senhor Jesus fui perdoada, redimida pelo sangue de Jesus que eu não vou ter consequência. Eu vou ter consequência dos meus atos. Mas estar com o Senhor Jesus, a gente pode passar por isso de uma forma mais fácil, né? Porque ele supre e ele nos ajuda. O Carlinhos, ele não acreditava. No começo, assim, ele falava, a máscara vai cair. Por quê? A minha conversão foi da água para o vinho, do dia para a noite. Porque, assim, normalmente é um processo, né?
mas o meu não. O Uhum. meu tinha que ser assim. O Senhor conhece todas as coisas, né? O meu tinha que ser assim, do dia para a noite. Foi assim que aconteceu. E o Carlinhos falava: vai cair a máscara. Vai cair a máscara? Imagina. Imagina que ela mudou desse jeito. As roupas que eu falei que eu queria ir numa igreja onde eu podia usar minhas roupas. No outro dia eu colocava, eu me sentia a ridícula. Eu falava: meu Deus, onde eu vou com isso? Senhor da glória! No outro dia eu já saí da academia, não consegui ir mais. Então, assim, foi mesmo obediência ao Senhor, né? E então o Carlinhos, aí logo, isso foi em 2018. 2019 eu me batizei, o Carlinhos se batizou comigo. E logo depois já entrou a pandemia. Só que eu ainda estava com meu marido em depressão. Ele não confiava em mim. Foi difícil esse tempo porque a gente não podia estar na igreja. Eu não podia falar nada para ninguém porque ele me proibia de eu procurar qualquer pessoa. Ele me agredia assim com palavras, que tinha nojo de mim, que não queria me ver pela frente, nem pelas costas, né? Ele não queria me ver, ele não queria estar onde ele está, e ele entrou em depressão. Mas o Senhor junto, eu perseverei, graças a Deus. Amém. Amém. Nesse tempo Amém. de pandemia, eu sendo totalmente esculhambada, assim, pelo meu esposo, mas eu estava ali, aos pés do Senhor Jesus. E eu sabia Amém. que ele ia restaurar, porque ele tinha feito essa promessa para mim. E eu sabia. Deus. E aí, é claro, foi aparecendo pessoas, como foi a Rose, o Armando, né? O Armando convidou o Carlinhos. Nossa, eu estou abreviando, viu, gente? O Armando convidou. Tá. Foi um dia que ele não foi numa reunião que teve na igreja, porque ele foi com os amigos, não sei aonde, ia ter uma reunião dos amigos, do ex-seminário, e eu fui sozinha, e eu falei assim: é agora, Senhor, eu vou ter que falar com o Armando, eu vou ter que falar com alguém, porque eu preciso de ajuda. Ele não quer que eu fale, mas eu vou assumir esse risco. E falei com a Rose e com o Armando o que estava acontecendo, que ele estava em depressão. E o Armando convidou o Carlinhos para participar dos Meninos de Deus, Amigos de Deus, né? Amigos de Deus, Foi quando ele se recuperou, ele se curou. Glória a Deus. Porque ele não tinha, o Armando só falou para mim assim: ele tem amigos? Eu falei assim: não, não tem. Aí ele falou: amém, então eu vou convidá-lo. E foi quando ele convidou, ele fez amigos, e aí ele se reestruturou. Graças a Deus, o Senhor é bom, e ele restaurou a minha casa até o dia que eu pude ouvir que ele me amava de novo. Então, que delícia! Sim, assim, foi. Já faz não faz tanto, não, faz uns 2 anos, 3 mais ou menos, uns 2, 3 anos atrás, que ele falou que me amava e que é isso, que a gente estava junto. Então, amém, o Senhor restaurou e amém, e glória a Deus por tudo, porque Ele me carregou até aqui, Ebenezer, né? Amém. Ebenezer, Amém. o Senhor nos ajudou até aqui. Amém. Louvado seja Deus. Que lindo, hein? Daria para ficar ouvindo muito mais, né? Amém, amém. E aí eu queria Amém. colocar uma música, que é a música que faz todo sentido para mim, a minha vida com tudo que aconteceu. Aí a Dilza vai colocar, né, Dilza? Foi para nós. E a hora que acabar eu quero orar rapidinho com todos, se possível, que o Senhor pôs no meu coração. Com certeza. Com certeza.
Preciso do teu perdão, preciso de ti, Senhor, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, e a escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena, não, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Outra vez quero dizer, preciso de ti. Renova meus olhos, e não deixe me esquecer. Acabou, meninas. Agora é só o finalzinho. Eu queria orar Sim. um pouquinho. Pai querido, Por favor, Vivi. amém. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, estou aqui, Senhor, para te dar graças, te render graças, Senhor, por poder ser testemunha viva do teu amor, Senhor. E o Senhor colocou no meu coração, Pai, para eu orar por esse grupo, por cada menina, por cada filha do Senhor, Pai. Então, Pai, eu gostaria, Senhor, nesse momento,
de pedir, Senhor, que se existe alguma filha do Senhor, Pai, que está assistindo esse testemunho, Senhor, que saiu do primeiro amor, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor ajude a se lembrar de onde elas se desanimaram, Pai, e que elas se arrependam e que elas voltem ao lugar de adoração, que elas voltem ao lugar de devoção, de temor, de busca desesperada pelo Senhor, Pai. Se tiver alguma, Senhor, que nunca esteve nesse lugar, Senhor, eu também quero lhe pedir, Pai, para que o Senhor a leve a esse encontro contigo, Senhor. O mesmo encontro que eu tive, Deus, que eu tive um dia com o Senhor, o encontro arrebatador, eu te peço, Senhor, leve-as no mais profundo, Deus, para que onde elas estejam totalmente submersas, Senhor, pela fonte de águas vivas que é o Senhor Jesus. Começa agora, Senhor, fazer com que elas sintam, Pai, um ardor nas suas almas, no seu coração, pela tua presença, Senhor. Faça com que elas sintam um nó na garganta, Senhor, assim como o Senhor me fez entender que era o Senhor falando comigo um dia, Pai. Que elas sintam esse nó na garganta, sabendo que é o Senhor que está as avivando, Pai. As atraia para ti, Senhor, pois o Senhor é o único que pode suprir toda a nossa necessidade, a necessidade da nossa alma, Pai. Aumenta a fome, aumenta a sede de cada uma delas, Pai, a minha também, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, sair dessa reunião como entramos, Senhor. Ajuda-nos a sair dessa reunião com o coração e a alma ardendo por ti, Senhor, por te buscar, Senhor, ansiosamente. Como a corça anseia pelas águas, Pai. É que nós queremos ansiar por ti também, Senhor. Até que nada mais importe, Senhor. Somente te agradar, Senhor. Somente te agradar em todas as circunstâncias, seja no nosso casamento, seja com nossos filhos, nas nossas casas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não murmurar, a só ser gratas, Pai. Gratas por tudo, Senhor. Nos dê ousadia, nos dê coragem, Senhor, para repreender enfermidades, para repreender, Senhor, toda ação maligna na nossa vida, porque nós temos autoridade, Senhor. Mostre a cada uma delas, Senhor, a autoridade que nós temos no Senhor, Pai. Dá sabedoria, dá discernimento para cada uma, Pai. Que possamos ser virgens prudentes, Senhor, até que o Senhor volte, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te ver tua face, então nos ajude a estar em santidade, Senhor. Porque sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. E nós queremos entrar, Senhor, para bodas. Nós não queremos ficar de fora, Senhor. Aviva o nosso coração, Senhor, por favor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, Vivi. Tá vendo como você precisava dar o seu testemunho completo para a gente? Que bênção. Muito, muito, muito. Muito obrigada mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se, apesar da gente estar assim com horário avançado, se alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente desconectar. Eu quero. Vivi, diga. Sabe a conversão do apóstolo Paulo, de Saulo? Paulo? Eu pensei nisso. Deus pegou uma pessoa intensa, porque ele trabalhava intensamente como judeu. E ele pegou essa pessoa com toda essa intensidade e transformou a vida dele para trabalhar com este amor e aquela intensidade que ele trabalhava para ele. Deus escolheu você, Deus olhou para você. Essa menina vai me servir, essa menina vai ser minha filha. E com essa intensidade, que nem você falou, com a constância que você tinha, a determinação na academia, nas festas, toda essa determinação que você tem dentro de você, ele pegou para o reino dele. Amém.
Sabe como eu ministrei semana passada? Perto de Deus, mais longe. Nós vimos muitas vezes, a Rose também, com certeza, testemunha, as outras meninas, de casamentos serem desfeitos de pessoas dentro da igreja. Então, seu testemunho é muito bonito, porque só mostra que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E, sabe, o improvável? Né? Se a gente parar para pensar, o improvável transformou a vida, mas é o que você comentou para finalizar, diariamente, né, Vivi? Aos pés do Senhor. É assim que a gente consegue vencer as nossas lutas diárias, aos pés do Senhor. É verdade. Muito bonito. Deus te abençoe, amém, querida. Amém. Mais algum comentário? Vou até ligar o ar, que está um calor aqui. Tá certo, meninas. Bom, mais uma vez, obrigada, Vivi. Louvado seja Deus, que o Senhor continue te usando. Amém. Como ele tem feito na igreja dele para abençoar pessoas, para curar pessoas, né? Louvado seja Deus por isso, abençoar pessoas. E nos abençoou tremendamente hoje. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Eis-me aqui, sempre, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado sempre. Amém, amém, amém. Eu amo vocês, viu? E nós você também. Gente, obrigada. Obrigada, viu, por cada uma que participou, as que estão nos visitando também. Muito obrigada a todas pela participação. Obrigada, Vivi. E a gente se vê. A gente se vê. Se Deus quiser. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Tenham paz por Deus. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.